procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa e graças a vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos de público e louvarão as suas obras. Irmãos, é um versículo importante que fala sobre as mulheres. E aqui fala no versículo 30, 31, dai-lhe de fruto das suas mãos, teu público louvarão as tuas obras. Interessante porque eu como filho, vocês como filho, cada um de vocês tem uma mãe, mas nós sabemos que o Senhor é a pessoa mais importante. E quando nós temos isso no nosso coração, e nós buscarmos, e nós nos colocarmos diante do Senhor, Ele nos abre a nossa mente para que a gente, como filho, nós como filho, como corpo de Cristo, nós temos que louvar e adorar a um só Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. E muitas vezes a gente esquece disso, não coloca o Senhor em primeiro lugar, mas a palavra fala que o Senhor, nós temos que adorar Ele, louvar e engrandecer o nome dEle, não tirando o mérito das mulheres, mas quero dizer para ti que aqui que fala, a mulher procede virtuosamente. Uma mulher virtuosa agrada no coração do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Ele te conhece como me conhece hoje como filho. Eu já tive o privilégio de estar já com a minha mãe tomando café da manhã, e você vai ter esse tempo também com ela. E você está almoçando, tomando café da tarde com ela, ministrando ao coração dela, falando palavra da parte do Senhor também. Esse é o dia. Você sabia que esse é o dia? Apesar do mundo ter florido isso, mas é um dia especial, onde você pode ser usada pela parte do Senhor de falar uma palavra rema, uma palavra de fortalecimento para tua mãe, aqueles que têm, algumas mães o Senhor já recolheu, mas essa é a oportunidade de você estar agradecendo ao Senhor por mais esse dia, que você está junto e compartilhando com os teus familiares, com a tua parentela, para que todas as coisas cooperem. Amém? Essa palavra é para ti, mãe, para vocês, mulheres que são mães. É um privilégio para vocês, mas o Senhor quer muito mais de vocês. Que vocês venham ser virtuosas no seu lar, no companheirismo, na dedicação com os filhos. Algumas mães aqui estão começando agora nessa caminhada, vão ser mãe, ter uma experiência única da parte do Senhor também, para que venha crescer. Amém? Vamos orar para que o Senhor venha nos dar graça, porque nós sabemos que toda honra, toda glória, todo louvor é para Ele, em nome de Jesus. Podemos ficar em pé para agradecer ao Senhor? Senhor, nesta manhã nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus de misericórdia, um Deus fiel, um Deus longânimo. Se nós estamos aqui, nós queremos adorar a Ti, centralizar a Ti nessa hora. Se estamos aqui como corpo, nós queremos ser edificados por Ti, porque sabemos que o Espírito Santo habita aqui, habita em nós e vai fazer nessa manhã o que está no Teu coração, Pai, porque usa meus irmãos, nos usa como instrumento Teu nessa hora, através do louvor e adoração dos nossos irmãos, que eles venham centralizar a Ti nessa hora, ser focado no que Tu queres agir também, em nome de Jesus, capacitando a cada um, Pai, que nesse dia, ao chegarmos em casa, nós seremos edificados, fortalecidos, saímos diferente daqui, pelo que Tu já tem feito por nós. E nessa manhã nós Te agradecemos e Te damos toda a honra e toda a glória a Ti, Pai, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, digno de toda a honra e toda a glória e de todo o louvor. Bom dia, meus irmãos. Quantos estão felizes com o Senhor nessa manhã? Acho que vai ser meio repetitiva essa frase, mas não deixa de ter o seu valor. Feliz Dia das Mães, das mamães.
E mãe fala muito de família, né? Nós somos a família de Deus. Quem pertence à família de Deus? Pois somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi o novo. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Profetiza seu corpo. E assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, na família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, na família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, olha pro teu irmão, precioso és para mim, eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, irmão. A última vez olhando no olho do teu irmão, somos corpo. Pois somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
Deus pela tua família. Agradecemos que o Senhor nos deu a chance e a oportunidade de sermos da tua família. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, eu estava meditando essa semana em algumas coisas que o Senhor me lembrou de algo tão simples, mas tão verdadeiro. O Senhor criou o homem e a mulher no Jardim do Éden para viver com eles 24 horas por dia. Quantos acreditam nisso? E aí, com o pecado, a gente já sabe que o pecado veio para romper isso. E a gente vai olhando a história da humanidade, segundo a Bíblia, e vai vendo que o Senhor tentava se aproximar do homem e o homem tentava se afastar do Senhor. Até que Cristo vem, e depois de Cristo ele envia o Consolador, que é o Espírito Santo. Aleluia. E o plano de Deus se completa novamente, volta ao seu estado perfeito, que é o Senhor morando dentro de nós, o Senhor conosco o tempo todo. O Senhor nos fez a sua casa, a sua morada. O Senhor falou comigo essa semana e quer falar contigo. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, aleluia, tu fez do nosso coração a tua morada, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou casa de Deus, Deus me escolheu, hoje habita em mim. Eu sou casa de Deus, Deus me escolheu, hoje vamos lá. Eu sou casa de Deus, Deus me escolheu, hoje habita em mim. Eu sou casa de Deus, Deus me escolheu, hoje habita em mim.
Oi, meu irmão, começa a agradecer ao Senhor. Eu também. A igreja se reúne pra tua glória. Tua igreja
igreja se reúne pra tua glória. E eu também. A igreja se reúne pra tua glória. Nos reunimos pra tua glória. Pra tua glória. Tua glória. Se tu veio para adorar o Senhor, começa, declara com os teus lábios, o verdadeiro louvor vem dos nossos corações. A adoração não é uma música, é a resposta dos nossos corações àquilo que o Senhor tem feito.
Não há nada melhor do que ter você comigo. Não há prazer maior do que te encontrar. Não há lugar que eu queira ir se você não for. Não há lugar que eu queira ir se você não for. Não há lugar que eu queira ir se você não for. Não há lugar que eu queira ir. Minha casa é você, você é o meu lar, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Minha casa é você, você é o meu lar, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Minha casa é você, você é o meu lar, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Minha casa é você, você é o meu lar, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Não há nada melhor do que ter você comigo. Não há prazer maior do que te encontrar. Não há lugar que eu queira ir se você não for. Não há lugar que eu queira ir se você não for. Não há lugar que eu queira ir se você não for. Não há lugar que eu queira ir. Minha casa é você, você é o meu lar, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Minha casa é você, você é o meu lar, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Tudo será vazio até que você venha. Tudo será vazio até que você venha. Nada terá sentido até que você venha. Nada terá sentido até que você venha. Tudo será vazio até que você venha. Tudo será vazio até que você venha. Nada terá sentido até que você venha. Nada terá sentido.
Bom dia, igreja. Pode se sentar. Seguindo nesse mesmo clima de adoração, vamos repartir um texto para a igreja. Se você quiser acompanhar, nós vamos ler o texto de Isaías 53, que fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim diz a palavra do Senhor. Isaías 53, versículo 1, diz: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele causa alguma. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matador, como ovelha muda perante os seus buscadores, e ele não abriu a sua boca. Aleluia, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por essa atitude de orar, de se tornar pelo seu povo. Aleluia. Amém. Agora nós vamos aplaudir o Senhor com vontade. Amém? Aleluia. Aleluia. Que força, cuidado. Aleluia. Conexão do coração. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Amém. Texto precioso que nos remete à pessoa de Jesus Cristo. Está aqui um que passou por momentos difíceis. Estive internado, Covid, por 5 dias. Por momentos difíceis, sem poder respirar, muita dor no peito, muita dor de cabeça, pressão 17/10. Momentos difíceis, mas que eu posso glorificar e, antes de tudo, agradecer ao meu Deus, que foi fiel. Eu sei que Ele tem um propósito na minha vida, porque Ele tirou de onde eu vivia para viver diante dEle. Naquele momento eu sabia que, com certeza, não era o momento de partir. Para mim, meu Deus, aqui e deixasse permanecer mais alguns dias nessa terra, para poder ganhar mais algumas vidas para o Senhor. Assim como a minha esposa também ficou internada, também ficou bem ruim, também quase embarcou, mas Deus teve misericórdia. Eu quero aqui agradecer pessoalmente ao meu Senhor e a cada um de vocês que oraram pela minha casa e que oraram pelos enfermos, num período tão difícil de pandemia. Nós tivemos uma boa notícia com as irmãs da Mineirinha. Saiu do hospital, a irmã dela que estava entubada, Deus com misericórdia liberou, já está na CTI, agora sem correr risco de vida. Eu quero também colocar a vida do Luiz e da Madre, que caminharam com a gente, meu amigo de infância, também está internado, mas eu creio assim no poder de Deus que vai tirar ele daquela condição. A Madre também, a sua esposinha querida. Orar também pela Lu, do Isaías estava aqui com a gente, mas teve que sair as peças, parece que está com alguma infecção, ele teve que sair as peças. E se alguém tiver mais algum enfermo aí, nós queremos orar nesse momento, amém? Então, mais uma vez, obrigado pela igreja que vocês oraram pela minha casa. Vamos orar pelos enfermos, amém? Estenda as suas mãos, por favor. Pai Santo, é com o coração agradecido antes de tudo.
colocamos diante de Ti o nosso coração, reconhecendo que o Teu favor é sobre nós, a começar em mim, que foi salvo pela misericórdia, não por merecimento, mas por misericórdia. Se cumpriu a Tua palavra, Tu mesmo diz a Tua palavra: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Isso eu tenho misericórdia da minha casa. Assim como eu peço pela vida do Luiz, da Marlene, pela vida da Lu, pelas irmãs da Mineirinha, por cada pessoa que está enferma. Você que está em casa aí, que tem alguém enfermo na sua família, algum amigo, eu quero declarar a bênção do Senhor. Como igreja, com a autoridade que nós temos em Cristo, nós profetizamos a cura sobre todo o enfermo, não só no meio da igreja, mas entre os nossos parentes, que às vezes não te conhecem, sobre nossos amigos, nossos conhecidos, e que se cumpra toda a tua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém, meus irmãos. Bom dia a todos. Vamos recolher dízimos e ofertas. Quero convidar os obreiros já para se preparar. Compartilho com vocês uma palavra de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Essa carta, Paulo fala assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém. Estamos bem instruídos do que o Senhor quer para nós. A questão do dízimos e oferta, nós vemos que é mais do que uma questão de mandamento, mas é uma questão de fé e também de um coração agradecido, porque temos que concordar, irmãos, que temos recebido mais do que necessitamos. Quantos aqui têm recebido mais do que necessitam? Costuma dizer que a prosperidade, ela é a ausência da necessidade. E eu queria até te desafiar nessa manhã, se tem algum necessitado aqui nessa manhã, por favor, você não vai sair daqui com alguma necessidade. Você pode procurar os diáconos, o Sabino, o Jorginho, no término da reunião, e pode expor aqui a sua necessidade. A palavra de Deus fala que não havia necessitado entre os discípulos, e muitas vezes a gente acaba por vergonha ou até por alguma dificuldade não compartilhando, mas essa é a função da igreja. Deus tem colocado muito forte no nosso coração, mais do que o dizimar, o ofertar, estar sempre pronto a ofertar, a repartir aquilo que o Senhor tem dado. Então Deus tem dado uma porção para a vida aqui, para o lar de cada um, e acredito que essa porção não é só para suprir a sua necessidade, mas é para compartilhar, para repartir, e Deus tem ensinado isso, os nossos corações tem ensinado a cada dia. Então, se você está passando por uma dificuldade, creia, meu irmão, que a provisão de Deus vai chegar até ti, as portas vão se abrir. Este é um tempo que o Senhor está falando contigo, está trazendo para perto, para te ensinar a você ser fiel no pouco, para você também ser fiel no muito. Então o Senhor tem muito mais para cada um de nós. Então vamos estar com os nossos corações, como o Asaf sempre compartilha quando vem, com os nossos corações dilatados, prontos a repartir, prontos a compartilhar, pronto a ajudar o necessitado. Amém, irmãos? Queria até compartilhar um testemunho. No início da pandemia no ano passado, a gente estava caminhando ali perto de casa e vimos no semáforo um rapaz pedindo, não sei o que tem agora as pessoas no semáforo pedindo, e eu vi um rapaz no carro dando um kitzinho
né, tinha um biscoito, um suco, e deu para aquele morador de rua. E aquilo falou muito no meu coração, porque muitas vezes a gente para nos semáforos e ignora aquelas pessoas que estão ali muitas vezes, né? A gente ou faz assim, né? Nada. E muitas vezes a gente está mentindo, né? A gente fala que a gente não tem e a gente tem, né? Só que muitas vezes a gente não quer dar o valor, né? O dinheiro, né? E a palavra de Deus nos instrui a dar a quem pede, né? Então nós não podemos negligenciar. E a partir daquele momento a gente sempre anda com um kitzinho dentro do carro. Eu queria compartilhar, né, para a glória de Deus, que também às vezes é uma forma prática que você tem de ajudar um necessitado, uma pessoa que realmente está com fome, está com sede, e você vai ali e compartilha. Então eu queria também passar esse testemunho que eu aprendi vendo uma pessoa fazer e acredito que tenha abençoado. Você também está na sua casa, o Pix da associação e a conta bancária deve estar aparecendo aí para você. Se você quiser dizimar e ofertar, você fica à vontade e faça segundo o seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças porque nós temos recebido do Senhor muito mais do que precisamos, mas sabemos que isso não é mérito nosso, mas é bondade do Senhor, é a misericórdia do Senhor que tem se estendido sobre a nossa vida, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Senhor, nesse mundo que estamos vivendo, Senhor, com tantas desgraças acontecendo, Senhor, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós queremos crer e temos a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. É o Senhor que tem aberto as janelas dos céus, derramado a provisão sobre a nossa vida, a provisão sobre a tua igreja, sobre os nossos irmãos. Também te pedimos para aqueles que estão em busca de um emprego, que estão procurando, Senhor, mesmo como sustentar a sua família, que o Senhor possa abrir as portas de emprego, Senhor, possa capacitar a cada um, Senhor, dar estratégia, Senhor, em nome de Jesus, para que possam ser supridos pelo Senhor. Nós queremos ser supridos pelo Senhor. Nós colocamos as nossas vidas, os nossos lares diante de Ti, para que o Senhor possa nos abençoar. Nós queremos ser abençoados pelo Senhor e também não queremos esquecer de abençoar. Senhor, em nome de Jesus, nos mobiliza nesse coração pronto a ofertar, um coração dilatado no Senhor, não para nos engrandecermos, mas para que o nome do Senhor seja glorificado e nós possamos cumprir o ID, que essa é a função da igreja, Senhor. Nós te glorificamos, te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Os obreiros podem recolher dízimos. Vamos ficar de pé? Pois o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor. Pois o Senhor reina, o Senhor.
Pode sentar. Amém? Hoje nós temos o privilégio de ter aqui o Mike, nosso irmão amado, querido, e vai ser o instrumento que vai edificar a sua vida e a minha vida, e você que está aí em casa. Eu tenho convicção que o Mike é como um duto que sai do céu limpo e vai trazer águas limpas, águas que vão curar, águas que vão libertar, águas que vão fazer você submergir na graça de Deus. Amém? Estenda a tua mão, vamos orar por ele. Pai Santo, nessa manhã, por misericórdia e graça, nós levantamos da nossa cama, temos os nossos pulmões enchendo do ar que soprou em nossas narinas. Nós, nesse momento, como igreja, nós apresentamos a vida do Mike, na certeza e na convicção que a boa obra que o Senhor começou na vida dele, o Senhor vai continuar a fazer. E através dele, nessa manhã, o Senhor vai falar com cada um de nós. Estejam nossos corações abertos, prontos, quebrantados e contritos, para receber essa boa palavra que o Senhor preparou antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Mike nesse momento, para que ele seja usado tremendamente em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Bom dia a todos. Antes de começar, só para reforçar, hoje não é demais a gente dar parabéns para as mães, né? Eu abri o celular, vi o primeiro texto que apareceu para mim foi tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E acho que não tem um texto melhor para descrever qualquer mãe, porque a mãe sofre, crê, suporta e acima de tudo ama, né? Então, para todas as mães aí, feliz Dia das Mães. Vamos orar mais um pouquinho? Preparar o nosso coração para aquilo que Deus tem a dizer, para aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Graças nós te damos, Senhor. Louvamos o teu santo nome, porque graças ao teu sacrifício, tua morte na cruz, hoje nós estamos, Senhor, ligados a ti, tu habitas em cada um de nós, Senhor. Não existe mais separação, não existe mais um distanciamento entre nós e o Senhor, e por isso nós conseguimos conviver contigo, vivemos contigo, andamos contigo e te conhecemos, Senhor, porque a vida eterna é te conhecer. E te conhecendo, Senhor, nós sabemos exatamente quem tu és em nós, quem tu és para nós, quem tu és através de nós. Tudo aquilo que tu fez, tudo aquilo que tu faz, tudo aquilo que tu farás, Senhor. E isso fortalece a nossa fé, fortalece os nossos corações, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, que tu nos leve nessa manhã a te conhecer um pouco mais, a conseguir ver o Senhor, não simplesmente, Senhor, com aquilo que nós recebemos de teoria, mas na prática, de verdade, ver pela fé, para que possamos, Senhor, confiar em Ti todos os dias das nossas vidas, independentemente daquilo que aconteça, Senhor, porque Tu és Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Todas as coisas estão nas Tuas mãos e Tu reina soberanamente, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre fé. A fé é uma palavra muito pequena, 2 letrinhas, mas o significado é muito grande, a importância também é muito grande. Mais próximo? Muito grande. Então eu quero conversar com vocês sobre isso, mas eu quero, como a fé ela tem várias coisas que a gente pode abordar, eu quero conversar com vocês especificamente sobre olhar de fé. Então quem gosta de anotar título aí na administração, pode colocar olhar de fé. Eu quero começar com um texto, vocês não precisam abrir, pode deixar que eu cito para vocês, mas que vai ser a tônica daquilo que a gente vai conversar e que a gente vai compartilhar, tá? É um texto de 2 Coríntios 5, versículo 7, que diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então o que a gente vai conversar hoje vai ser em cima disso. Vivemos por fé, não vivemos por aquilo que os nossos olhos naturais enxergam. Amém?
Para a gente começar, eu quero lembrar de uma história que é super conhecida, não é uma história conhecida apenas de nós que somos igreja, mas até mesmo aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que não creem no Senhor conhecem, porque isso é usado em vários segmentos da sociedade, que é a história de Davi e de Golias. É uma história que todo mundo conhece e fala muito por aí. É uma história que é descrita em 1 Samuel 17. Eu não vou ler com vocês o texto, porque o texto é muito grande, são mais de 50 versículos. Mas eu vou refrescar um pouquinho aqui, eu vou resumir para a gente ter mais fresquinho na memória tudo aquilo que foi vivido por Davi e por Israel naquele momento, tá? Era um período de batalha. Então a gente tinha Israel de um lado e tinha os filisteus de um outro lado. E eles estavam preparados para começar a lutar como eles sempre lutavam. Até que surge um gigante do lado dos filisteus que se coloca à frente do exército dele e diz: ó, a gente não precisa lutar todo mundo. E eu estou aqui, estou me colocando diante de vocês. Escolham um guerreiro de vocês para que ele lute comigo. Se ele me vencer, nós seremos seus escravos. Agora, se eu vencê-lo, vocês serão nossos escravos. Só que imagina só, eles bateram o olho num cara gigantesco, um cara forte, um cara diferente. E o que aconteceu? 40 dias sem que ninguém se prontificasse a enfrentar aquele gigante. Até que surge Davi. Davi não era do exército naquele momento. Ele surge, escuta e fala assim: não, pera um pouquinho, eu vou lá. E ele vai, luta com uma funda, ele derruba o gigante, pega a espada do gigante, corta a cabeça do gigante. Israel vence os filisteus. Muito bom, né? Essa é a história resumida, mas eu quero ressaltar com vocês alguns aspectos, sempre apontando para a fé, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Primeira coisa que eu quero ressaltar desse ponto é o próprio Golias. A gente tem que observar o próprio Golias. Quem era Golias? Golias era um cara, imagina só, com uns 3 metros de altura. Para vocês terem uma ideia melhor, é mais ou menos a altura de uma cesta de basquete. Então, um cara muito grande. O contexto diz que ele não era um cara novo em batalha, diz que ele era um guerreiro experiente. Então ele não era qualquer um que estava ali desafiando, não era um novato empolgado que queria brigar. Não era isso. Ele era um cara experiente, um cara fortemente armado, uma armadura pesadíssima, o que mostra que ele era um cara muito forte, com lança, com espada. E para finalizar, era um cara que estava dizendo o seguinte: ó, o desafio é, se alguém daí conseguir me vencer, a gente vai ser escravo de vocês. Agora, se vocês, que são menores do que eu, perderem, vocês vão ser nossos escravos. Então olha só o tamanho do desafio. Não era pouca coisa, era um desafio muito grande. Por isso, tanta gente ali, né, do exército ficou acanhado e não foi adiante. E se a gente começar a comparar com o que a gente mesmo vive, a gente vai perceber que os desafios que a gente enfrenta vão na mesma linha. Sempre são coisas que parecem muito grandes e às vezes difíceis de se enfrentar. Um segundo ponto que eu quero ressaltar aqui é a diferença de atitude de Saul e de Davi. Olha só, eu trabalhei muito tempo com esporte, vejo esporte desde que eu sou pequeno, e uma coisa que a gente sempre fala e sempre espera o que é? Que o cara do time resolva a situação quando o negócio aperta. Então, por exemplo, o Santos vai jogar hoje, né? sem querer fazer uma brincadeira com os santistas aí, né? Mas o Santos vai jogar hoje para não ser rebaixado no Campeonato Paulista, precisa ganhar. O que vocês esperam, quem é santista? Que o cara do time, o melhor do time em campo, resolva a situação, faz o gol lá e resolve, ganha. E isso é assim em qualquer esporte. E não é só assim em esporte. Quando a coisa aperta no mundo corporativo, tu tem um cara que está falando: esse cara aqui eu vou delegar e ele vai fazer. No caso dos israelitas, quem era o cara que tinha que ir lá e falar: não, bater no peito e falar: eu vou enfrentar e eu vou vencer? Quem seria? Era Saul, porque ele era o rei, ele era o líder, ele era o cara que tinha que ir lá e enfrentar a situação. Abram aí, por favor, no texto de, quem não abriu ainda, né? Texto de 1 Samuel 17. Vamos ler o versículo 11. Olha só a atitude dele. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, de Golias, espantaram-se e temeram muito. Passaram-se 40 dias e ninguém se mexeu. Ou seja, Saul, vendo o tamanho do problema e ouvindo o que Golias tinha dito, o que ele fez? Ele ficou parado. Ele não agiu por fé, ele não confiou em Deus, ele ficou parado. E aliás, Saul ele era reincidente. Saul, em momentos de muito aperto, ele se escondia. Para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem a história dele. Então ele não resolveu, ele teve medo. E por ter medo ele não agiu, porque o problema era grande demais aos olhos dele.
Aí chega um pequenininho lá, ruivinho, bonitinho, Davi, foi para lá para levar comida para os irmãos. Ele não era do exército, os irmãos eram. Foi levar comida para os irmãos e escuta um gigante falando lá, né, afrontando, como ele mesmo disse, os exércitos do Deus vivo. E o próprio Deus ele fala, não, pera um pouquinho, não vai ficar assim. Ele chega lá para Saul e diz o quê? Eu vou. Versículo 32, disse Davi a Saul, olha só para quem ele estava falando, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Então olha só, ele se dispõe a lutar, ele não se importa com o tamanho do gigante, ele escuta e fala, eu vou lá, eu vou lutar. E um detalhe, ele fala que vai sem arma nenhuma, ele não foi preparado para lutar, ele tinha uma funda lá que ele devia usar, sei lá para quê, mas não era para brigar, não era para guerrear, não era para nada disso. E ele vê o gigante, mas ele fala, eu vou. Terceiro ponto, por que ele vai? Por que ele vai? Por que ele se levanta e ele decide ir enfrentar aquele cara que ninguém queria enfrentar? Primeira coisa, porque ele olhou além do problema, ele olhou além do gigante, ele olhou para Deus. E ele lembrou o quê? Espera um pouquinho, o gigante, ele é grande, mas ele não é maior do que o meu Deus. Então a primeira coisa que ele fez foi não se preocupar com o que ele estava vendo, mas se lembrar de quem Deus era. E aí ele se levanta e parte para cima do gigante. Versículo 46, aí de 1 Samuel 17. Hoje mesmo, isso é Davi, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. O Senhor te entregará nas minhas mãos. Olha só. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha só, ele disse isso para Golias. Aquele cara que ficou afrontando 40 dias, dessa vez ele precisou ouvir o garotinho inexperiente falar, ó, hoje tu vai cair diante de mim, porque Deus vai me dar a vitória. Então assim, não é simplesmente que Davi, ele olhou para Golias, ele enxergou um Deus maior do que Golias, ele enxergou um Deus maior que Golias e ele confiava naquele Deus, ele sabia que era Deus quem daria a vitória, não era a arma dele. Nesse ponto, Davi já tinha provado a armadura de Saul e não tinha servido, tinha pego as armas de Saul e ele não conseguia empunhar a arma de Saul. Ele foi com a funda, mas ele não estava preocupado com a pedra que ele usava, com a arma que ele tinha na mão, que nem era uma arma de verdade perto daquilo que o guerreiro tinha, né? Que Golias tinha. Ele foi na força do Senhor. Então olha só, ele olhou além do problema, ele olhou para Deus e viu que Deus era maior, e ele confiou nesse Deus. E havia uma terceira motivação no coração de Davi, e que é bem importante vocês lerem o contexto, está entre o versículo 24 e o 30. Quando ele chega, ele começa a ouvir o que Golias está falando. Antes de ele se dispor a lutar, alguém diz para ele, ó, o rei prometeu que quem vencesse aquele gigante receberia isenção de impostos, a filha do rei, e seria acumulado de riquezas. E ele ouve isso, e como que não crente, querendo confirmar, ele fala assim, é verdade? Ele pergunta pelo menos umas 3 vezes no texto para as outras pessoas, é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Então, espera um pouquinho, eu tenho Deus que é maior do que o meu problema, eu confio no Deus que é maior do que o meu problema, e eu sei que vencendo o desafio que eu tenho uma promessa guardada para mim. Juntando essas 3 coisas, o que ele fez? Foi guerrear, e o final da história a gente conhece. Então olha só, uma atitude de fé fez ele ver além do que os olhos dele conseguiam enxergar. E vendo além do que ele conseguia enxergar, ele foi lutar na força do Senhor. E lutando na força do Senhor, ele conseguiu tudo aquilo que estava prometido para o vitorioso de Israel. Até aqui tudo bem? Vamos adiante então. Quando eu estava lendo essa história, eu lembrei muito rápido de uma outra passagem, que eu só vou citar aqui, anterior e que é muito parecida. Caleb e Josué no episódio dos espias de Israel. Para quem não lembra, Israel estava no deserto, depois de ter passado pelo Mar Vermelho. Em determinado momento, Moisés escolhe 12 pessoas, um líder de cada tribo de Israel, e fala o seguinte, ó, vai até a terra de Canaã, que era a terra prometida, espia a terra e vejam se é uma terra boa. Ele escolhe 12 pessoas, essas 12 pessoas são enviadas, passam-se 40 dias, os 12 voltam. E aí Moisés tem um relatório, né? Fala assim, amigões, né? Vocês foram até lá, muito bem, agora me digam o que vocês encontraram.
E os 12 homens, eles voltam dizendo, ó, vimos a terra, e verdadeiramente a terra que Deus prometeu, ela é boa, ela manda leite e mel. E eles trazem inclusive frutos da terra para que sejam provados ali. Mas depois disso, capítulo 13 de Números, está para quem quiser anotar aí, versículos 32 e 33. O relatório deles muda por causa do que eles viram. Então eles viram uma terra boa, mas eles viram uma outra coisa naquele lugar que para eles foi melhor não, foi maior do que a promessa de Deus. Versículo 32 de Números 13. E diante dos filhos de Israel, isso aqui são os 10 espias agora, que voltando, temeram pelo que eles viram na terra de Canaã, tá? Olha só, 10 deles disseram o seguinte: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Olha só, a terra é boa, mas é uma terra que devora seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, gigantes. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. O que isso aqui quer dizer? 10 dos espias foram lá, eram 12, contando com Josué e com Caleb. Os 12 foram lá. Os 12 voltam e falam: a terra é boa. Mas 10 dizem para o povo: só que é uma terra que tem cidades fortificadas, tem gigantes, tem pessoas muito grandes, nós somos muito pequenos aos olhos deles, então é uma terra que devora os seus moradores. Então olha só, eles pegaram aquilo que Deus tinha prometido que era bom e transformaram, entenderam que era uma coisa ruim, não porque a terra era ruim, mas porque o desafio era grande demais. Eles tinham que derrubar cidades fortificadas como Jericó, muros enormes. Como é que a gente vai entrar dentro desse lugar? E aí, andando pela terra, eles veem outros gigantes. Aqui ainda é anterior, como eu falei, a situação de Golias e Davi. Mas iam gigantes e falavam: são muito maiores do que a gente. Tem vários deles. Como é que a gente vai ganhar? Não dá. Foi uma atitude de fé ou uma atitude de incredulidade? De incredulidade. Porque eles foram pelo que eles viram. Eles não lembraram, por exemplo, que 400 anos antes, Deus já falava: eu vou dar uma terra para a tua descendência, que é uma terra boa. Esqueceram. Por quê? Aos olhos deles, maior do que a promessa, maior do que Deus, era o que eles estavam enfrentando, ou o que eles iriam enfrentar. E aí a gente conhece a história, foi por causa justamente dessas atitudes que Israel passou 40 anos no deserto. Mas eu quero puxar para vocês só o exemplo de Caleb e Josué nesse mesmo contexto. Depois que 10 dos espias se levantam e dizem assim: a terra é má, porque é difícil de se conquistar, Josué, Números 14, versículo 8, diz o seguinte: Josué e Caleb dizem o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como o pão os podemos devorar. Olha o contrário. Consegue notar a diferença de discurso dos 10 espias, temerosos pelo que estavam vendo, para o discurso de Josué e Caleb? Como pão os podemos devorar? Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Então olha só, assim como Davi diante de Golias olhava para Golias e via um Deus que era maior do que aquilo que ele iria enfrentar, Josué e Caleb fizeram a mesma coisa. Eles olharam o tamanho da dificuldade, eles estavam vendo, é óbvio, eles sabiam que era difícil, mas olha o discurso deles: nós os podemos devorar, enquanto os outros 10 espias diziam: nós vamos ser devorados. Conseguem ver a diferença? Qual foi o final dessa história? De toda aquela geração, 2 pessoas entraram na terra prometida. E quem foram? Josué e Caleb. Então vocês conseguem ver? O que eu estou querendo dizer para vocês aqui é o seguinte: existem problemas, existem situações, existem desafios, tribulações, a gente pode dar o nome que a gente quiser. E nós temos 2 opções: nós podemos ser como Saul e os 10 espias, olhando o tamanho do problema, nos amedrontando e parando, não exercitando a nossa fé, ou podemos ser como Davi, Caleb e Josué e avançarmos crendo que nosso Deus é maior do que aquilo que a gente faz. Nosso Deus é quem luta a nossa batalha, não é a gente, não é a nossa arma. E que existe promessa para aquele que vive pela fé e que Deus garante que vai cumprir. A gente poderia pegar muitos outros exemplos, eu peguei 3 aqui só para citar de forma rápida, para a gente ver como não são casos isolados. Vamos lembrar de Moisés? Sai
do Egito, 10 pragas, sai do Egito, começa a andar pelo deserto, para onde? No Mar Vermelho. Aí olha para trás e o que eles encontram? O exército do Egito vindo para prendê-los, para matá-los, para torturá-los, enfim. Sabe-se logo o faraó, irritadíssimo, queria fazer. E o que Deus disse? Marcha. Mas é um mar. Como vou marchar? Deus é maior, porque foi maior do que a situação. Deus fez um milagre. Não foi Moisés que abriu o mar, foi Deus que abriu o mar. Ele só precisou marchar, porque Deus era maior do que aquela situação. Deus conteve os egípcios até que eles passassem. E quando os egípcios são liberados por Deus e entram no mar, o que acontece? Eles afogam. Deus lutando, Deus fazendo. Vamos lembrar também do próprio Abraão. Imagina só, já idoso, velhinho, Sara idosa, velhinha. Aí chega Deus e fala: ó, tu não tem filho, né? Eu vou te dar um filho, Sara vai conceber. Sara vai conceber, e desse filho que você vai ter, eu vou fazer nações. Ah, espera um pouquinho. Eu tenho 99 anos. Minha esposa tem 90. Minha esposa teve problema de fertilidade a vida toda. Com 90 anos ela vai engravidar. Eu já velho e ela velha. Anotem aí para vocês verem depois, tá? Versículo 18 de Romanos 4 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o corpo amortecido, ou seja, ele estava vendo o que estava acontecendo, ele sabia o que estava acontecendo, mas, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos quando Isaac nasce, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão creu. Ah, mas era tudo contrário, um monte de adversidade. Qualquer médico hoje em dia falaria: mas isso é impossível, né, irmão? Bom, já chegarem dois idosos, um casal assim, 90, já é muito difícil. Imagina, qualquer um diria: não vai acontecer. E o que o texto fala? Que Abraão, ele considerou, ele sabia a situação, ele sabia que naturalmente, que humanamente, aquilo não tinha como acontecer, mas ele creu, sabendo que Deus era poderoso para fazer. E o que aconteceu? Veio Isaac. E de Isaac veio o quê? Uma grande nação. Uma grande nação. Centenas de milhares de pessoas saem do Egito no Êxodo. Centenas de milhares. Sei lá, a gente tinha uma população muito maior, por exemplo, do que Santos. Santos tem 430 mil. Só de homens era mais do que isso. E Abraão, considerando o quanto aquilo era humanamente impossível, decidiu o quê? Crer. Fé. Ele não olhou para aquilo que os olhos dele diziam, metaforicamente falando. Ele não se preocupou com aquilo que ele estava vendo. Ele foi além, como Davi foi além, como os espias foram além, como Moisés foi além, Abraão lá atrás também tinha ido além. E só para a gente finalizar e parar aqui com os exemplos, estava lembrando também de Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. Lá em Daniel 3, versículo 17, no capítulo 3 a gente vai ver que Nabucodonosor ele ergue uma imagem e determina que todo o povo se prostre diante da imagem. E aí esses três caras aqui, o que eles fazem? Eu não vou me prostrar, eu só me prostro diante do meu Deus. E não teve jeito. O que aconteceu? Estavam desrespeitando um decreto. São levados à presença de Nabucodonosor, possivelmente o homem mais poderoso do mundo naquele momento, e eles se mantêm firmes. Por quê? Porque havia um mandamento. Eles não poderiam adorar imagens de escultura, então eles se apegaram com aquilo, mesmo sendo ameaçados e sabendo que o não cumprimento do decreto levaria eles aonde? Fornalhas de fogo. E no versículo 17 de Daniel 3, eles dizem assim, ó: se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Olha só que ousadia. Eles estão falando com um cara que mandava prender, mandava matar. Estão falando com um homem que tinha 127, se eu não estou enganado, províncias na mão. Uma delas
Israel, Judá era parte delas, e eles com ousadia dizem assim, ó, se Deus quiser, Ele me livra tanto da fornalha quanto da tua mão. O que aconteceu com eles? Nabucodonosor ficou irritado, mandou acender aquela fornalha, esquentar lá vezes e vezes mais do que o normal, e lançou os caras lá dentro. E ele está de fora olhando, e o que ele vê? Os 3 homens andando lá, como se nada tivesse acontecendo, com uma quarta pessoa. Quem era a quarta pessoa que estava com eles? Jesus. E ele se espanta com aquilo, e quando ele sai, não tem um fio de cabelo ou da roupa com cheiro de fumaça, não tem nada. Não tem nada. Por quê? Olha só o que eles dizem: meu Deus pode me livrar. Em nenhum momento eles disseram, eu vou escapar, eu tenho como escapar, eu tenho como sair. Eles sempre diziam, meu Deus. Então a gente consegue ver uma ligação entre todos esses exemplos, e a gente vê que todos os exemplos, eles são iguais no final das contas. Existe um Golias para cada um. Para cada pessoa é um Golias diferente, é um risco diferente, é uma preocupação diferente, é um perigo diferente, mas a saída é sempre a mesma. De todos aqueles que fizeram como Deus queria, todos eles olharam além, olharam pela fé e enxergaram quem? Deus. E enxergando Deus, eles sabiam que quem lutaria e daria a vitória era quem? Deus. E para todos eles havia uma promessa. Para todos havia uma promessa de libertação, de vida, de escapar. Davi, a gente falou aqui de riquezas. Para todos havia alguma coisa reservada, alguma coisa separada, e que só foi conquistada porque eles tiveram fé. Vejam só, todos aqueles que não tiveram fé, eles perderam. Eles perderam. Mas aqueles que creram, eles conquistaram aquilo que Deus tinha prometido. Israel, quando passa pelo mar, conquista a libertação de vez. Quando Israel vai para a terra prometida e a conquista, Caleb e Josué conquistam aquela terra também. Deus cumpre a promessa. E não é assim, gente, só naquele momento, tá? Continua sendo assim. E é por isso que eu quero agora, pegando todos esses exemplos, quero para situar bem a gente e firmar bem essas verdades no nosso coração, eu quero que tu traga um pouco isso para a tua vida, porque todo mundo tem algum tipo de luta, algum tipo de tribulação, todo mundo tem algum gigante, seja agora ou já teve ou vai ter. Enfrenta esse tipo de situação. Enfrenta esse tipo de situação. Hoje mesmo a gente vive momentos muito difíceis como sociedade, como mundo. E para alguns, a pandemia, a Covid, suas consequências são gigantes, são Golias. Mas será que a gente consegue ver um Deus maior do que a pandemia? Será que a gente consegue ver um Deus que é capaz de nos fazer vencer a pandemia e as suas consequências? Eu estou pegando só o exemplo da pandemia, gente, mas isso é uma coisa que se encaixa em qualquer outra coisa. De repente, você que está aí, tem no desemprego um desafio, uma tribulação, uma dificuldade, uma adversidade. Mas eu quero te dizer, Deus é maior do que o teu desemprego, porque do Senhor é a prata e o ouro. Não é dos homens, é do Senhor. Toda a terra pertence ao Senhor. Então Deus é maior do que aquilo que você está passando. Deus é maior do que a tua necessidade. O Leandro já falou aqui sobre suprir as necessidades, a igreja suprindo a necessidade. Deus é maior do que a necessidade. Se você tem alguma doença e essa doença ela é incurável ou qualquer coisa desse tipo, a palavra de Deus ensina que Deus é quem? É o Jeová Rafa. É o Deus que cura. Gente, Jesus ele andou por toda a terra. Quantas pessoas não foram curadas? Quantas pessoas aqui já não foram curadas pelo Senhor de alguma coisa? Ó, uma erguida. Deus é poderoso para fazer, gente. Deus é maior do que a enfermidade. Você tem um filho que está nas drogas, ou você tem um filho ou um parente que estava no Senhor e se afastou e parece muito difícil de vencer o vício, ou de voltar para o Senhor, ou de qualquer outra coisa. Deus é maior. Você consegue ver além do teu problema? Você consegue ver além da situação adversa? Em nome de Jesus, você vai ver. Se está difícil, você vai ver. Porque não vai ser você que vai vencer, vai ser o Senhor. Eu quero citar mais uma coisa bem importante aqui.
Se vocês repararem, eu falei muito sobre a fé e sobre promessa, né? Estava até lembrando de um texto de Hebreus 11:6, que fala que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que é galardoador dos que buscam, né? E é bem por aí mesmo. Mas eu quero também ressaltar uma outra coisa. Todas essas pessoas, todos esses heróis da fé, esses que a gente citou e outros que a gente não citou, mas que poderia lembrar, e cada um aqui deve estar lembrando de outras passagens, uma coisa que deixou muito clara no coração deles é que Deus falou, Deus cumpre. Se Deus disse alguma coisa para você, se Deus fez alguma promessa para você, Deus cumpre. Não importa o tamanho da adversidade, Deus cumpre. Vamos abrir em Números 23, versículo 19. O texto fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Em outras palavras, se a gente for simplificar esse texto, ele quer dizer o seguinte: quando Deus promete, Deus cumpre; quando Deus fala, Ele faz. Não tem outra alternativa. Deus não muda. Deus não muda. Isso quer dizer que se Deus te trouxe alguma promessa, Ele vai fazer. E quando Deus faz essa promessa, e quando Deus faz qualquer promessa, Ele sempre sabe antecipadamente tudo que vai se levantar contra a sua vida. Ele sabia tudo que ia se levantar contra todas as pessoas que a gente citou aqui. E Ele promete isso antes, e muitas vezes Ele reafirma durante o processo todo. Vocês acham que Deus não sabia, por exemplo, que o povo de Israel seria feito escravo no Egito? Sabia. Mas mesmo assim Ele foi para Abraão e falou o quê? A tua descendência daria essa terra. Deus sabia o que ia acontecer. Deus sabia que ia se levantar um Golias. Mesmo assim, antes de Golias se levantar, Davi já estava ungido, porque ele seria o rei. Então Golias não teria como matá-lo, porque já havia uma unção e já havia uma promessa. Então aquele gigante não era grande o bastante para fazer com que aquela palavra que Deus tinha dito não se cumprisse. Não tinha como. E isso pode trazer para a tua vida. Ah, mas está difícil. Espera um pouquinho. O que Deus falou? Para e lembra. O que Deus falou sobre isso? Está escrito, né? Que a descendência do justo não mendigaria o pão, por exemplo. Então, se você está passando por alguma necessidade nesse sentido, de trabalho, de alimentação, isso é a garantia que a palavra de Deus dá. Isso é uma garantia. Isso é uma promessa de Deus. Isso é uma certeza. Isso sai da boca de Deus. Então, tu não vai passar por isso. E isso vale para qualquer outra coisa, gente. Deus prometeu? Deus falou? O que o texto está dizendo? Deus não volta atrás. Não importa o tamanho da adversidade, não importa o tamanho da tribulação, não importa o que você está vivendo ou passando. Deus disse, Deus vai fazer. Não existe inimigo que possa impedir Deus de cumprir aquilo que Ele falou e que Ele reservou para você. Eu já estou aqui finalizando, irmãos. Eu queria só ressaltar uma coisa com vocês, para que o coração de vocês fique bem tranquilo também, tá? A gente é muito de questionar. Eu falo por mim mesmo, eu sou muito questionador. E a gente pode pensar o seguinte: existe uma promessa, existe um Deus que faz, existe um Deus que não é. Que garante uma série de coisas para a minha vida, uma série de promessas. Se Ele tem tudo isso reservado para mim, se Ele tem tudo isso preparado para mim, por que eu preciso passar por todas essas situações que eu estou passando? Por que eu preciso sofrer às vezes? Por que eu preciso chorar? Por quê? Por quê? Alguém aqui já se perguntou dessa forma em algum momento da vida? Eu já. Por quê? Por que comigo? Por que eu? Por quê? E aí,
vai adiante, né? Eu vou perguntar uma coisa que a resposta é clara e óbvia para todo mundo. Deus poderia cumprir as promessas que Ele fez sem a necessidade desses desafios tão grandes surgirem? Poderia. Poderia. Para Deus tirar Israel do Egito e levá-los à terra de Canaã, não precisava passar 40 anos. Não precisava. Será que para que o povo fosse liberto do Egito, precisava de 10 pragas? Não podia só Deus chegar, tocar no coração de Faraó e falar: não, Moisés, você tem razão, a gente já oprimiu muito o povo de vocês, pega o teu povo e vai embora. Poderia. E muitas outras coisas aí, né? Muitas outras coisas que a gente pode trazer para hoje. Deus poderia entregar, dar, conceder, cumprir aquilo que Ele prometeu, sem a necessidade de eu passar por determinada situação, sem que eu tenha que esperar tanto por uma coisa ou por outra. Poderia, porque Ele é Deus e todas as coisas estão aqui, na mão dele. Não cai uma folha, não é isso que está escrito? Não cai uma folha de uma árvore sem que haja permissão dele, sem que Ele permita, ou sem que Ele queira. Então Deus poderia. Mas se Deus poderia, por quê? Porque para que a nossa fé seja aperfeiçoada, exercitada e confirmada, nós precisamos passar por essas coisas. É assim. Quantas coisas não foram aprendidas por aquele povo de Israel nos 40 anos? Quantas vezes eles não podem ter pensado assim? A culpa é minha. Eu preciso me apegar a Deus. É sempre uma chance para aperfeiçoar. O desafio é sempre uma chance para aperfeiçoar a nossa fé. É sempre uma chance. Então Deus traz, porque se não for assim, a nossa fé nunca vai ser exercitada, gente. E Deus é tão bom, Ele é tão bom, que a palavra dele diz que Ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas possibilidades. Então aquilo que eu passo, aquilo que tu passa, aquilo que você, qualquer um aqui passa, quem está em casa passa, não é maior do que aquilo que a gente pode aguentar. Porque Deus sabe que se Ele der alguma coisa muito mais pesada do que eu consigo carregar, eu não vou conseguir. E esse não é o objetivo de Deus. Então se eu vivo algum momento difícil, alguma situação difícil, alguma tribulação, se existe algum Golias na minha vida, é do tamanho que eu posso enfrentar. Golias era do tamanho que Davi podia enfrentar. O mar era do tamanho que Israel podia enfrentar. A velhice e a infertilidade eram problemas que Abraão e Sara podiam enfrentar. Deus não dá nada a mais, Deus dá na medida. Então aquilo que a gente vive está na medida, certinho. E existe para que a gente exercite e aperfeiçoe e avance na nossa fé. A palavra de Deus diz em Jeremias 29:11. Eu gosto muito desse texto. Porque os planos de Deus são de paz e não de mal, para dar o fim que esperamos. Então, todo o plano que Deus tem traçado para a tua vida, ele é de paz, não é de mal, e é para dar o fim que eu e você esperamos. Então esse Golias faz parte desse plano? Sim. Faz parte do plano de aperfeiçoamento que Deus tem para a tua vida. Porque a gente cansa de ouvir isso, né? Deus nos recebe de uma forma quando nós entramos no reino dele, mas ele vai nos aperfeiçoando. Nós somos uma obra em andamento. Então essa obra ela começa com os fundamentos e ela vai crescendo. E ela vai melhorando, e ela vai aperfeiçoando, então ela vai avançando. Nós somos como o vaso, o barro na mão do oleiro. Esse vaso ele é moldado aos poucos. Ele não estala o dedo e esse vaso está pronto. Ele vai moldando aos poucos, delicadamente. Processo. E com a nossa fé também é um processo. Também existe um processo. E no fim desse processo, o que vem? A palavra de Deus fala, a gente acabou de citar, o fim que nós mesmos esperamos. Qual é o fim que você espera? Na verdade, a gente espera que o fim não seja um fim, não é verdade? Que haja uma eternidade com Deus, porque todas as outras coisas, elas são da terra e elas vão ficar na terra. Não quer dizer que Deus não cumpra suas promessas naquilo que é natural. Cumpre, óbvio, mas o mais importante não é aquilo que eu preciso aqui, mas é a minha eternidade com Cristo. Amém? É mais importante.
E é aí que Deus está olhando, é aí que Deus está trabalhando, é isso. Eu vou ler com vocês agora, é o último texto, né, se Deus trouxer um outro, é o último texto que eu quero ler com vocês, para a gente entender essa questão. 1 Pedro 1, de 6 ao 9. E os músicos podem, eu estou acabando aqui, se quiserem podem voltar, tá? Todo mundo abriu? Podemos ler? Vamos lá. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, olha só, uma vez confirmado o valor da vossa fé, aprovada, ela é confirmada, nós atingimos aquilo que Deus espera, aquilo que todos nós queremos, que é a salvação da nossa alma. Se não houver esse processo, muitas vezes difícil e doloroso, nós não temos a nossa fé exercitada, confirmada e aprovada, resultando em quê? Na salvação da nossa alma. Todo mundo concorda que isso é mais importante do que qualquer outra coisa? Amém? Então, vamos lembrar. Eu sei que é difícil. É difícil para mim também, né? Eu estava preparando isso, Deus falando comigo, e eu lembrando que assim, eu preciso ser aperfeiçoado nisso, porque muitas vezes eu olho a situação. Eu não olho o Deus que está além da situação, que é maior do que a situação, que pode me dar a vitória. Isso eu falo de mim mesmo. Mas há uma coisa que eu quero avançar e quero melhorar. Eu acredito que todo mundo aqui, porque a gente é um aviamento. Então é difícil, porque muitas vezes nós ainda somos muito levados por aquilo que nós vemos e ouvimos. Mas a gente tem, Deus nos dá a chance de sermos corrigidos e aperfeiçoados. Porque na verdade esse processo todo visa justamente isso. Olha, eu cheguei num ponto que eu preciso avançar, eu preciso melhorar, eu preciso ter minha fé aperfeiçoada aqui. E aí o que a gente vai fazer? Vai se colocar diante de Deus e vai falar: Senhor, eu sei que Tu é maior do que aquilo, me ajuda a crer. E vai ser o processo do Espírito Santo na nossa vida nos fazendo subir esse degrau, até que aquilo que a gente vê já não seja mais tão grande. A gente vai começar a ver aquilo menor, porque a gente vai conseguir, subindo nessa escada, olhar para o que está além dos nossos olhos. O que está além dos nossos olhos é Jesus, que já tem sujeitas debaixo dos pés dele todas as coisas. Todas as coisas. Então não importa o que se levanta, não importa o que vem pela frente, não importa o tamanho da adversidade. A gente tem que aprender, como a gente deu no começo, a viver não pelo que vemos, mas pelo que nós não vemos, pelo que nós cremos. Porque não importa a adversidade, não importa as circunstâncias, a gente precisa ver Deus, ter um olhar de fé e ver que Deus, Ele é maior do que o meu problema, maior do que a situação que eu tenho vivido, que Ele é poderoso para mudar aquela realidade e me fazer vencer, para que depois disso eu alcance a promessa que Deus tem preparada para a minha vida. E isso serve para o que é natural e isso serve para o espiritual. Amém? Estou trazendo isso para vocês, gente, mas não é no sentido de entristecer ou que você se julgue. A ideia não é essa, não é isso que Deus quer fazer. Até porque a gente sabe que Deus não é de apontar, né? Não é de julgar. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de compaixão e de amor.
Deus é um pai que ensina. Eu estava escrevendo isso e estava pensando assim: quando eu tenho que corrigir minha filha, é fácil? Quem é pai, quem é mãe, né? É fácil? Não é. Às vezes dói, às vezes a gente chora junto. É muito difícil. Somente quando você pega uma criança e fala assim: eu te amo, pai, na hora que vai ser corrigido. Imagina, aperta. Mas se eu não fizer aquilo, ela vai aprender, ela vai crescer. Tem ensino, tem promessa, uma série de coisas. Então faz parte do processo. Então eu quero que tu saia daqui sabendo que o que você está vivendo faz parte do processo de aperfeiçoamento da tua vida, faz parte do aperfeiçoamento da tua fé, que é muito preciosa para Deus e que vai te dar o fim que você espera. Então eu quero te encorajar a crer, a em Cristo buscar olhar e enxergar além daquilo que você está vendo, além do Golias. O Golias, ele não é mais grande para você, ele não é mais grande, não é maior, tá, gente? Não é grande como ele era para você, ele não é mais. Aos teus olhos, o Golias agora passa a ser pequeno, porque o teu Deus é maior. Amém? Amém? Amém, gente. A gente tem que crer que Deus é maior. Deus é maior? Amém. Nosso Deus é maior que todas as coisas. A gente não precisa ficar temeroso, a gente tem que se apropriar disso. É uma verdade para a nossa vida. Deus é Deus e Ele reina soberanamente sobre todas as coisas. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, não importa. Deus é maior. Está ao alcance dele resolver todas as coisas. Ele só espera a tua fé ser confirmada e aperfeiçoada para trazer aquilo que você está esperando. A palavra de Deus diz em Hebreus que aquele que há de vir virá e não tardará. Não, isso não está em Hebreus, Hebreus está outro. Espera aí, vou abrir aqui. Deixa eu ver se eu não me confundi. Hebreus 10, que não está aí. 36, estava em outro lugar. É isso aqui que eu queria ler. Mas serve também. Com efeito, tem necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Com efeito, tem necessidade de mais alto, gente. Perseverança, continuar, lutar, não desistir. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Existe uma promessa reservada para você, existe um tempo para você receber. Você só precisa ter fé, olhar por fé, olhar com fé. Para quem? Para Deus. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. Quantos confiam no Senhor? Amém. Quantos acreditam que Deus é maior do que qualquer problema? Quantos acreditam que Deus é poderoso para cumprir todas as promessas? Amém. Então eu queria convidar você a se levantar e agradecer ao Senhor com alegria, porque o reino de Deus é de paz, justiça e alegria, porque todos os nossos inimigos não estarão, mas já estão vencidos e debaixo dos nossos pés. Amém? Amém. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos porque em Ti nós temos a vitória, Jesus, sobre todas as coisas, porque Tu és vitorioso, Senhor, e a Tua vitória é a nossa vitória. Tua palavra ensina que em Ti nós não somos vencedores, Senhor, mas nós somos mais do que vencedores, Senhor, porque em Ti estão todas as coisas que nós precisamos. Toda sorte de bênçãos, Senhor, estão em Ti, Senhor. Aleluia, nós temos sido abençoados, Senhor, com todas as coisas, Senhor. Por isso nós não queremos nos entristecer, não queremos olhar para as situações, Senhor, e nos abater, Senhor, como foi Saul, como nós falamos, Senhor, como foram aqueles 10 espias, mas nós queremos exultar, Senhor, nós queremos nos alegrar, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é aquele que luta as nossas batalhas, o Senhor é aquele que nos dá a vitória, Senhor. Não são as nossas armas,
Senhor, tua palavra nos mostra que alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós não, Senhor. Nós fazemos menção do nome poderoso do Senhor, e é o nome do Senhor que nós declaramos, é o teu nome que nós exaltamos, é no teu nome que nós nos alegramos, é no teu nome, Senhor, que nós nos apropriamos daquilo que tu tem guardado, preservado para cada um de nós, Senhor. Aleluia, porque tu és Deus, Senhor, tu és soberano, tu és o Criador de todas as coisas. Aleluia, abre tua boca no lugar onde você está, declara quem é o Senhor para ti, quem é o Senhor para ti no meio da situação que você tem vivido, no meio do deserto. Aleluia, tu és o Senhor, tu és soberano, tu és todo poderoso, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso consolador, tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Nós não temos necessidade de nada, mas temos o Senhor. Aleluia. Ora lá, nós te agradecemos, Senhor, nós te exaltamos, Senhor, porque a vitória é nossa. Aleluia, ela é nossa, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor quem vai diante de nós. Nossa arma, Senhor, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus que nós usamos. Então nós podemos com ousadia declarar: doença, vai embora em nome de Jesus. Desemprego, vai embora em nome de Jesus. Aleluia. Fé, Senhor, fé sobre os meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Que tu possa, Senhor, derramar nessa manhã uma nova medida de fé, Senhor, para que cada um de nós, Senhor, eu me incluo nisso, Senhor, cada um de nós possamos, Senhor, andar no nosso dia a dia, Senhor, de vitória em vitória, de glória em glória, crendo naquele, Senhor, que morreu e que ressuscitou, porque para ti, Senhor, nem a morte é grande demais, até mesmo a morte tu venceste, Senhor. Aleluia, Senhor, não existe mais nada, não importam demônios, não importam, Senhor, principados ou potestades, não importa o próprio Satanás, Senhor, tudo está debaixo dos teus pés, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor está conosco. Aleluia, quem pode, Senhor, nos conter? O que pode, Senhor, resistir ao teu povo, Senhor, que anda no teu nome, Jesus? Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Olhos de fé, Senhor, um olhar de fé sobre mim, Senhor, sobre toda a tua igreja, sobre aqueles que nos assistem, para que o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado, e todos reconheçam que há Deus na igreja, Senhor. Tu és o Deus da igreja. Aleluia. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Posso em Jesus, meu fiel e consolador, digno és de receber todo louvor. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor.
Amém, irmãos? Com graça, Mike passou fé, perseverança. E muitas vezes a palavra vem ao nosso coração como peso, como a responsabilidade que nós temos que ter, irmãos. Nós temos que buscar, nós temos que crer, nós temos que seguir, nós temos que olhar, nós temos que andar, nós temos que caminhar, buscando naquele que está fazendo todas as coisas por nós. Como ele falou, o nosso Deus, ele é poderoso, não importa o gigante. Quando nós se colocamos diante do Senhor e oramos e clamamos diante dele, ele ouve as nossas orações, ele vai adiante. Ele não deixa muitas vezes nós em situações adversas que nós podemos pensar que não, isso não pode acontecer como foi colocado. Irmãos, depende de nós termos no nosso coração fé, buscar no Senhor isso, né? Com graça, colocar diante dele, ter uma intimidade com o Senhor. Isso que ele quer de cada um de nós, porque a palavra fala que ele nos conhece e sabe o que nós precisamos. Tem tempo para todas as coisas, e o tempo que muitas vezes você está passando, o Senhor sabe. Ele vai trazer vitória, porque ele é o maior vitorioso em todas as coisas. Situações vão vir, irmãos. Não pense que dependendo de situações vai passar, não. Vai vir situações adversas, além que você venha olhar um gigante muito maior. Mas eu quero te incentivar a se colocar diante do Senhor essa situação, porque ele vai estar contigo todos os dias. Amém? Que nesse dia você quer fazer já uma experiência hoje, Dia das Mães, uma situação onde você vai estar junto com ela ali, comendo aquela lasanha. Se coloque diante do Senhor e fale: Senhor, qual é a palavra que eu vou declarar agora para minha mãe? Ela te ama, mas você tem que colocar o Senhor acima de todas as coisas. Você entende isso? O nosso Deus é maior que a nossa mãe, que o nosso pai, que os nossos filhos. Porque sabe por quê? Ele morreu por nós. E nesse dia, se você declarar diante do Senhor o teu amor por Ele, onde vai estar toda a tua família ali reunida, o Senhor vai reconhecer isso. E nós cantamos toda a honra, toda a glória a Ele, porque Ele é digno de receber isso. Saia daqui hoje com a tua fé fortalecida. Amém? Com a tua fé experimentada. Porque o que foi falado aqui é para que você venha se experimentar e deixar Deus experimentar a tua vida, para que você cresça também numa maturidade, numa dependência, no que Ele quer fazer contigo e comigo também, porque a palavra fala que nós somos uma obra em andamento, nós temos que crescer diante do Senhor e o que Ele quer fazer. Amém? Um ótimo domingo a todos. Você que está aí em casa, na graça do Senhor, seja fortalecido de fé em fé, de glória em glória em Cristo Jesus. Amém?